Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Meu nome é Honório do Carmo, sou pastor sênior da Betel Serra aqui no Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, façam a sua inscrição. Nós temos por hábito, todas as quintas-feiras aqui às 20 horas, realizar esse estudo da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. E iniciamos respondendo algumas perguntas que vêm até nós, tanto do assunto que está sendo tratado ou de um outro tema da Bíblia. E nós recebemos aqui algumas perguntas do irmão Dias. Ele disse o seguinte: quem foi Lucas? Além de ser médico, ele foi apóstolo? Qual a relação dele com os apóstolos? Qual a origem dele? Como morreu? Qual a real relação levitas, porque serve a casa do Senhor, ou serve a casa do Senhor porque é um levita? Uau, legal, Dias. Olha só, querido, a Bíblia não revela muita coisa a respeito de Lucas, não. Se minha memória não me trai, nas cartas paulinas aparece uma vez em Filemon, outra, se minha memória não me trai, em Timóteo. Pelo menos 3 vezes apenas aparece o nome de Lucas. A Bíblia relata que ele andou com Paulo durante pelo menos 2 das viagens que Paulo fez, possivelmente, e assim mesmo, possivelmente por ele ser médico e Paulo ter um problema de saúde que não é muito claro também que tipo de problema era. E no livro de Atos a gente descobre que é Lucas que está presente naquela viagem, quando ele usa expressão mostrando que ele, quando utiliza, por exemplo, a primeira pessoa do plural, nós, tipo eu e Paulo estávamos viajando e tal. Então, deduzimos que ele estava junto na viagem. A última viagem, por exemplo, que foi até Roma, isso aí com certeza, ele narra isso também. E o próprio Paulo, quando escreve as cartas em prisões, essas 2, por exemplo, que eu citei, foi escrito em prisões, e ele cita Lucas, tá certo? Então é um companheiro de viagem. Há uma diversidade de pensamentos. Não é muito certo o que a gente encontra na história, mas deduzimos que ele se tornou um seguidor de Jesus, não agora no livro de Atos, mas antes. Alguns chegam até a comentar que ele fazia parte daqueles 70 que foram enviados por Jesus. Eu não saberei te afirmar, mas a história narra isso. Ele era grego, ele possivelmente tenha nascido na cidade de Antioquia, onde Barnabé e Paulo estiveram trabalhando durante algum tempo, juntos. E é isso. Ele ficou um tempo em Filipos, quando ele, depois de uma viagem que ele fez com Paulo, ele para em Filipos, fica por ali durante um tempo. Numa outra viagem, se minha memória é a última, quando Paulo passa por Filipos, aí ele parece que pega carona e embarca na viagem com Paulo. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, o que faltou? A sua morte, a morte. Olha, Dias, eu não achei nada assim com firmeza. Olhei rapidamente, não encontrei nada com firmeza. Vou continuar pesquisando para te dar uma certa firmeza. Por quê? Porque de 2 fontes que eu pesquisei, uma fala que ele foi martirizado no sul da Europa, possivelmente na Grécia, no sul da Grécia. O outro fala que ele morreu no mesmo local, no sul da Grécia. Então parece que, quanto ao local, está tudo certo. Mas um fala que ele foi mártir, mas não diz de que forma ele foi martirizado. E outro diz que ele morreu com 84 anos, mas de morte natural. Então eu prometo que eu vou dar uma olhada e trago para você. Tá bom, querido? Quanto aos levitas, se eles eram levitas porque serviam a casa do Senhor ou serviam a casa do Senhor porque eram levitas? Excelente pergunta, Dias. Olha só, os levitas são
vieram da tribo de Levi. Levi foi um dos filhos de Jacó. Esse Levi foi da onde veio Moisés e Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, né? E Levi foi o primeiro. Levi teve 3 filhos, 4, Merari, Gerson, se minha memória não me trai, eu acho que é isso. E cada um desses filhos tiveram um serviço específico dentro da casa do Senhor mais na frente, né? Agora, por ocasião, na época de Moisés e tal. Então, os levitas, eles não podiam ser proprietários, eu já falei em um desses vídeos aí atrás, e eles foram separados para se dedicar à casa de Deus, à obra de Deus. Então era todo um serviço, né? Antes de Davi, era apenas carregando o tabernáculo para cima e para baixo. Toda vez que a nuvem andava, eles tinham que levantar acampamento. Então, imagine, o tabernáculo era uma grande cabana, né? Então tinha várias peças, e quem cuidava eram os levitas, né? Não só de carregar, como de montar, desmontar. Cada um tinha um serviço específico dentro do tabernáculo, mas o ofício continuou quando veio Davi. Davi levanta o ministério nessa área de adoração, e ali a gente vê os levitas se voltando um pouco mais para essa área. Por isso que todo mundo diz que os levitas são aqueles que louvam, faz parte do ministério de música, mas não, levitas, eles tinham uma finalidade muito maior, era o serviço na casa de Deus, né? Muito mais abrangente, tá certo? Valeu, Dias, gostei das perguntas, e continue me ajudando aí, participando e movimentando o nosso estudo aqui, tá bom? Quero dizer aqui para o Antônio Celso que eu não esqueci, eu já fiz o esboço escatológico que você me pediu, e quem sabe na outra semana eu consigo trazer mais alguns detalhes, como eu disse que nós iríamos fazer dali para frente, tá bom? Valeu, Dias, beijo no seu coração, Deus abençoe, querido. Vamos lá, vamos dar seguimento. Na aula passada, nós paramos no versículo 20 de Atos capítulo 5, quando os discípulos mais de uma vez foram presos por causa da pregação do Evangelho e das curas que realizavam no pórtico de Salomão, e ali dentro do templo, e mais uma vez foram presos pelos sinédrios, agora numa prisão pública, e o anjo do Senhor vai lá e visita eles, não apenas visita, mas tira-os da prisão e manda que eles voltem a pregar no mesmo local, no templo. Eles foram soltos da prisão não para fugir, não para serem livres de qualquer tipo de sentença que o juízo, o sinédrio iria fazer com eles, mas eles foram livres da prisão para continuar pregando no mesmo lugar e realizando a obra do Senhor. Essa foi a palavra que o anjo do Senhor disse para os apóstolos, e foi o que eles fizeram, e é o que nós vamos ver a partir de agora, do versículo 21 em diante, quando eles terminam de sair da prisão. Vamos lá. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos pelo anjo, e sem demora começaram a ensinar. Não perderam tempo. Começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Uau! Ou seja, os apóstolos saíram da prisão, que eles foram continuar a fazer o trabalho conforme o anjo havia instruído a eles, né? Quando o sinédrio, quando amanheceu o dia, o sinédrio se reuniu, e aqui a expressão toda a assembleia dos líderes de Israel, queridos, aqui está dizendo que não era apenas um grupo como foi lá no capítulo 4, não, juntou toda a turma, era no mínimo 71 componentes, alguns chegam a dizer que ficava entre 70 a 100, mas no mínimo 71 componentes. Esse era o Tribunal Supremo,
é como se fosse o nosso STF aqui, né, no Brasil. Então eles tinham um assento num semicírculo onde eles discutiam, tratavam dos assuntos que fossem levados. Era um tribunal, né? Então aqui eles reuniram, convocaram toda a Assembleia, não apenas os que se reuniam em Jerusalém, mas também os regionais, né? As regionais foram convidados para poder estar nessa manhã de julgamento. E como eu disse, na última vez que eles se reuniram, lá no capítulo 4, foi apenas uma representação, chamado comitê. Tanto é que, se você não lembra, lá no capítulo 4 nós falamos, até tinha alguns nomes sendo citados. Aqui ele não consegue citar porque são muitos, né? E que terrível foi para eles, para os saduceus. Porque, imagine, eles estavam lidando com os apóstolos que pregavam a respeito da ressurreição, que era algo que eles não criam, ou seja, batia de frente com o ponto doutrinário deles. E agora, eles ainda não sabiam nesse momento, mas os anjos, um anjo do Senhor, coisa que eles também não acreditavam em anjo. Que tristeza para esse pessoal, porque agora os apóstolos é que disseram, olha, foi um anjo que foi lá e nos libertou, né? Porque olha que coisa terrível. A mensagem central dos apóstolos era a ressurreição. Um anjo é que livra eles da prisão, e eles tinham que agora lidar com essa situação. Mesmo assim, parece que não aprendem a lição. Vamos lá, versículo 22. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, foram lá buscar, porque eles não ficaram na prisão ali do templo, como eu disse na semana passada. Eles foram para a cadeia pública. Então, os guardas do templo foram lá para escoltá-los, né? Toda uma segurança, né? Escoltá-los até o tribunal, né? Aí, olha só o que diz o texto. Eles não estavam lá, os homens não estavam lá. Então, eles voltaram, os guardas do templo voltaram e contaram lá no Sinédrio, gente, a prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando lá de fora, mas quando nós abrimos a porta, não havia ninguém lá. E aí, como explicar um negócio desse? No mínimo, eles ficaram realmente muito furiosos e confusos. Como que eles conseguiram sair dali? Como assim? Prisão trancada, os guardas do lado de fora vigiando, né? E vamos ver no capítulo 12 quantos guardas que ficavam vigiando. Você vai ver no capítulo 12 que lá dá mais detalhes. Vamos deixar para o capítulo 12. Quantos guardas ficaram? Ou seja, o anjo entrou, teve que abrir a porta, porque ele podia, de repente, entrar com a porta fechada. Com a porta fechada. Mas os discípulos, os apóstolos não podiam sair com a porta fechada, ou seja, as portas foram abertas. Não sei, né? A gente fica buscando lógica, eu não sei o que aconteceu também. Só sei que eles saíram. A Bíblia diz que foi assim, né? Versículo 24. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Eles estavam dizendo que não vão fazer. E agora? Nós nos reunimos aqui, estamos todos aqui, e os presos não estão presos. Onde eles estão? Fugiram. No mínimo era isso que eles estavam pensando. E agora o que nós vamos fazer? Eles brincaram conosco. Eu fico imaginando a confusão que estava na mente daqueles homens, o zum dentro daquele tribunal, sem os réus, né? Então, versículo 25. Então alguém chegou com a seguinte notícia. Alguém chegou com a notícia. Os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Não, agora eles passaram do limite. Né? Porque se eles foram presos porque não podiam pregar, eles conseguem fugir da cadeia pública e voltam, quer dizer, eles não fugiram, eles voltaram para o mesmo lugar e continuaram pregando. Então eles ficaram aqui desapontados, eles ficaram, eu acredito que até com vergonha. E a pergunta continuava lá, e agora o que fazer?
E agora que nós sabemos que eles estão lá, o que vamos fazer? A corte estava confusa, estava perplexa, quando os oficiais voltaram de acordo com a ordem deles, né? Voltaram dizendo que a cadeia estava vazia. Depois veio a segunda notícia, de que eles estavam pregando no templo. Então, queridos, além da dúvida, além da perplexidade, além da confusão, além da vergonha, além do desapontamento, que foram sentimentos que eu acabei colocando para eles aqui agora, coloco mais um. Eles estavam irritados. Certamente a irritação aumentou entre eles. E eles viram que a fuga não se completou e que é como se eles estivessem brincando com eles. Eles poderiam ter fugido, mas não é isso que Deus queria deles. Então, por isso, a ordem específica de Deus deles voltarem para o mesmo lugar e pregarem. Versículo 26 diz: o capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo o apedrejasse. Aí eu fico imaginando essa cena. Imagine, está lá os apóstolos pregando, curando os enfermos e tal, aí os soldados do templo chegam, cerca todo mundo e fica ali, todo mundo esperando que eles entrassem, talvez, com um cacetete, brigando, dando voz de prisão, nada, esperaram, né? E eu imagino que devem ter chegado: senhor Pedro, por gentileza, nós precisamos trazer uma notícia para o senhor. Pois não, o senhor poderia fazer a gentileza, juntamente com seus colegas, e voltarem lá para o tribunal, porque a gente precisa resolver aquele problema. Quer dizer, sem violência, devem ter feito os pedidos com calma, e o termo aqui é que o povo poderia, inclusive, se revoltar a ponto de apedrejá-los. Então, aqui a gente vê uma segunda captura dos apóstolos, né? Deus os libertou para mostrar o seu poder, ou seja, como é que saem da cadeia e a cadeia continua fechada. E Deus fez isso para mostrar o poder dele, ou seja, é como se eles dissessem assim: eu estou vivo, o que eles estão falando é verdade, e aonde eles forem, eu estou junto com eles e abro portas de cadeia para libertar. Então eles os trouxeram sem violência, com todo o respeito que poderia ser. Eles não tiraram eles do povo, eles não arrancaram eles das mãos do povo, não maniataram suas mãos, não algemaram, não arrastaram para o tribunal, mas eles abordaram respeitosamente. E alguém chega a dizer que é porque eles tinham reverência com o templo. Essa não funciona porque no passado, no capítulo 4, não foi bem assim, né? Alguém chega a dizer que eles respeitaram, talvez, com medo daquela situação do Ananias e Safira, né? Lembra da disciplina que Ananias e Safira sofreu, e eles poderiam sofrer também. Mas o texto é claro. O livramento da prisão não é até então claro, não tem uma explicação plausível, mas o texto é claro, dizendo que eles estavam com medo do povo. O que reprimiu a violência foi o medo do povo, que tinha nesse momento, tanta veneração pelos apóstolos, pelas curas, pelos milagres que estavam acontecendo, que eles estavam sujeitos a apedrejar os oficiais que lhes se oferecessem algum abuso. Então, foi por isso. O texto é claro aqui. Versículo 27, em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. O sumo sacerdote ficou bravo, olha só. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem o nome desse homem, disse ele, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Uau, olha aqui. Então, analisando o texto aqui, a gente vê o cara ficou bravo mesmo e colocou pelo menos 2 motivos nessa situação. Primeiro, porque estão disseminando. Não era para pregar e eles estão disseminando. E a expressão aqui na versão que eu estou usando aqui hoje é encheram Jerusalém. Eu vou repetir mais na frente essa expressão.
encheram Jerusalém, porque com esse ensino, um ensino que eles falaram que não era para eles fazerem mais. Mas eles disseram, nós não podemos nos calar diante daquilo que vimos e ouvimos. Né? Eles disseram que eles iam continuar pregando. Então esse foi o primeiro ponto. Eles desobedeceram e encheram Jerusalém com esse ensino. E o segundo, porque eles deviam estar, gente, com aquilo atravessado na garganta. Porque já algumas vezes Pedro tinha dito para eles, olha, foram vocês que mataram Jesus. Pedro reitera essa expressão. Olha só. Comparecem então ao Sinédrio, desobedeceram ao mandado da autoridade e não se submeteram às determinações e proibições que eles foram dadas. Ele acusa eles assim. E eles estavam virados, e a gente vê isso na fala do sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote deveria estar refletindo o que todo o Sinédrio estava. Irmãos, eu também no lugar dele, eu acho que eu ficaria meio aborrecido, porque eu não teria entendido o que aconteceu. Nós é porque conhecemos toda a verdade e a gente consegue colocar o coração do lado de cá, né? Do lado dos apóstolos. Porque eles desobedeceram a uma ordem expressa do Sinédrio, gente. O Sinédrio era o tribunal, então eles tinham razão, tipo, nós mandamos e contra eles nós não temos autoridade, né? E tem essa referente a essa declaração também reiterada dos apóstolos, de acusá-los de matar Jesus. E de fato foi, né, gente? De fato foi. Então eles não estavam falando nenhuma inverdade. Aliás, nós encontramos até aqui, aliás, com o capítulo 5, que nós vamos ver daqui a alguns versículos na frente, 4 vezes o mesmo Pedro falando a mesma coisa, fazendo a acusação. 4, quer dizer, já tinha feito 3 vezes, e daqui a alguns momentos já estaria fazendo a 4ª acusação de que foram eles que mandaram matar. Agora, eu achei fantástico, gente, eu não sei se você observou, quando ele disse assim para os apóstolos, vocês encheram Jerusalém com esse ensino. Gente, a minha pergunta é, e nós, hein? E nós? Como é que nós podemos encher o nosso bairro? Eu não vou nem dizer a cidade, mas o nosso bairro. Mas por que não? Temos um propósito de ganhar essa cidade para Jesus. Não é só um propósito, é uma ordem. Nós estamos debaixo de um comando do céu, um comando divino. A mesma ordem que eles estavam e eles conseguiram cumprir. Eles encheram, a expressão do sumo sacerdote, encheram a cidade deles do conhecimento da mensagem dele. E nós, queridos, como é que podemos encher o nosso bairro, a nossa vizinhança, o nosso oikos, como nós costumamos dizer aqui, as pessoas da nossa rede de relacionamento, do nosso ciclo de relacionamento, os nossos amigos, os nossos parentes? Não é para refletir? Eu entendo que cada célula da nossa igreja precisa refletir isso, porque ali na verdade era um grupo de irmãos, eram os apóstolos, claro, mas era um grupo de irmãos que estavam fazendo essa obra naquele momento, né? E a única forma por meio da qual teremos um impacto parecido é se houver o mesmo mover que houve lá naqueles dias, um mover poderoso do Espírito Santo. Então, que eu e você possamos continuamente buscar esse poder do Espírito Santo, que aí nós vamos ver o que falamos na vez passada, de forma natural, o sobrenatural de Deus, o agir poderoso do Espírito Santo por meio das nossas vidas. Queridos, por que eles continuaram pregando? Porque eles já haviam dito que não deixariam de ouvir a Deus para ouvir o homem. Eles tinham assentado isso no coração deles e não apenas isso, eles haviam externado isso para o Sinédrio, pelos representantes do Sinédrio no capítulo 4. Versículo 29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana? O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram 4ª vez, Pedro acusa, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita,
como príncipe e salvador, para que o povo de Deus se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Nós devemos agir como os discípulos. Não estou aqui incentivando ninguém a uma desobediência qualquer. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que devemos estar sujeitos às autoridades, mas a maior autoridade sobre a vida de um cristão é Deus. Então devemos obedecer a Deus e não aos homens, quando as ordens dos homens contrariam as ordens de Deus explícita em sua palavra. Não é uma palavra de Deus qualquer, não é uma palavra que você teve num sonho, não é uma palavra que você teve de experiência pessoal. Não, isso é uma experiência pessoal, é uma experiência sua. Agora, quando uma ordem humana vem bater de frente com uma ordem de Deus expressa em sua palavra, aí não. Aí o caminho é a desobediência civil, sim. Marshall, eu não sei se é essa a expressão correta do nome, mas eu estou expressando praticamente em português. Tá? Marshall é o nome de um comentarista bíblico. Ele afirma que o custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens e suportar as consequências. Vou repetir o que esse comentarista diz. Ele diz assim: o custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens e suportar as consequências. Pedro começa aqui a resposta dizendo assim: o Deus de nossos pais. Ele estava dizendo assim: olha, o Deus que vocês creem é o mesmo Deus que eu creio. O Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, ele está dizendo para o Sinédrio assim: nós não estamos pregando um outro Deus. A nossa mensagem não é de um outro Deus, não, mas só que eles falaram sobre pelo menos 4 assuntos. Né? Eles falaram da morte e da ressurreição de Jesus, falou também da sua ascensão, não, foi mais de 4, falou do arrependimento, do perdão, que é a redenção, que fez com que Jesus viesse até aqui, e finalmente eles falam a respeito do Espírito Santo, porque o testemunho dos discípulos eram dirigidos e confirmados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem, que convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, e o convencimento é mediante a pregação da palavra. E o Espírito Santo é dado aos que correspondem a Deus com a obediência pela fé. Ou seja, todos que decidirem obedecer a Deus pela fé receberão o Espírito Santo. Eles ensinaram tudo isso numa simples resposta de Pedro. Eles crer é obedecer a Deus. Eu creio em Deus. Então, se crer, precisa demonstrar em ações essa crença. E essas ações precisam vir de uma obediência direta a Deus. Quando há obediência a Deus, há crença. Quem não acredita em Deus, também não acredita no que Deus diz. Né? Então, se quisermos provar se somos crentes em Jesus, basta obedecermos a Jesus. A própria fé é obediência, mas a fé também produz obediência. Né? A fé produz obediência. Romanos capítulo 1 nos fala sobre isso. Olha só, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Viu aí o que o Paulo nos diz? Então, a essência de uma desobediência aqui, civil, foi justificada por meio dessa fé, por meio dessa crença em Deus. E foi Deus quem disse que nós devemos estar submissos a Ele acima de tudo e de todos, acima de qualquer
outra coisa ou outra pessoa. Também o compromisso firme de continuar desobedecendo de forma submissa. Como é que é isso? Desobedecer de forma submissa. Interiormente se submete. Obediência é externamente. Né? Ele quer participar também, mas não dá. Né? Então, externamente eles desobedeciam, dizendo, nós não podemos concordar com isso. Aí quando a autoridade se levantasse, então vocês vão ter que fazer isso. Perfeitamente. Ou seja, havia uma submissão em meio a uma desobediência. Isso está lá no versículos 40 a 42 desse mesmo capítulo. Né? Vamos ver mais na frente. Versículo 33 em diante diz assim: quando ouviram isso, os apóstolos do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Gente, aí eles ficaram bravos mesmo. Aí o negócio ficou sério. Né? Por quê? Porque o pensamento deles agora, eles eram muito abusados. Era o pensamento do Sinédrio. Temos que matar. E ficou que eles usam morte para eles. E pá, eu imagino a conversa entre eles ali, o burburinho naquele tribunal. Aí o versículo 34. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, um especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Fizeram um pedido que eles se ausentassem. Certamente essa ordem foi cumprida pelos soldados ali do templo. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto, e seu grupo se dispersou. Olha o discurso de Gamaliel. Gamaliel usa dois casos que aconteceram, não necessariamente nessa mesma época, né? Mas eram fatos conhecidos do Sinédrio, e ele então cita para poder tentar aplacar a ira que estava naquele tribunal. Né? Por quê? Porque eles estavam indignados pelos apóstolos, pelo que os apóstolos disseram. Eles estavam se sentindo até ameaçados. A autoridade deles estava sendo ameaçada. Gente, compreensível, né? A reação deles. Sua indignação levou-os a desejarem a morte dos apóstolos, como já falamos, já lemos, né, no texto. Qual era o objetivo do conselho aqui de Gamaliel? Que era aplacar a ira, a fúria que estava ali no Sinédrio e controlar essa violência dessa acusação. Então, alguns dizem que Gamaliel, gente, era filho de Simeão, aquele que pegou Jesus no colo, em seus braços, quando ele foi apresentado no templo, né? E alguns dizem que Gamaliel era neto do famoso rabino Hillel. Hillel, ele viveu na época lá do primeiro Herodes, então ainda no período interbíblico. Ele na verdade, ele que trouxe os principais ensinamentos que cuidavam, né? Havia pelo menos dois rabinos, Shammai, que me parece ser irmão do próprio Hillel, e tinham duas correntes muito fortes entre eles, e a maioria dos ensinamentos judaicos giravam em torno desses dois rabinos, onde Hillel tinha a esmagadora maioria. Então, Gamaliel, por exemplo, era fariseu, né? Então, o mestre judeu mais famoso do seu tempo e tradicionalmente alistado entre os cabeças das escolas, ou seja, Gamaliel era um cara nessa época de Jesus. Era um mestre, né? Um rabino respeitado. E assim como Hillel, que era uma pessoa, segundo a história contada por Flávio José, um grande historiador da época,
que Hilel era uma pessoa moderada, uma pessoa que gostava de apaziguar e tal, e o Gamaliel usa aqui a mesma moderação nessa sua opinião, nessa sua expressão aqui, uma expressão de cautela que ele faz nessa ocasião, até no sentido de conter essa decisão que para ele era uma decisão precipitada. E esse Gamaliel é que foi o mestre de Saulo, né? O Saulo, que depois viria a ser Paulo, conhecido como nosso apóstolo Paulo, foi um dos seus alunos. Como é que eu sei disso? Está lá em Atos capítulo 22, versículo 3, que diz: Paulo dando testemunho a respeito da sua fé, ele diz: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Paulo, dando o seu testemunho, ele cita que Gamaliel era o seu mestre, o seu professor, né? Então ele pediu que os apóstolos se ausentassem para que falasse mais livremente e até para que ele fosse mais livremente atendido, porque poderia soar aos apóstolos como se ele estivesse dando razão aos apóstolos, então ele, para ter mais liberdade, né? Até porque isso que aconteceu não era uma situação comum, então eles não tinham uma jurisprudência, já não tinham uma decisão com base homens que estavam fazendo bem para o povo e agora seria condenado. Então ele cita Teudas, e na Bíblia a gente não encontra mais nenhuma informação sobre esse camarada. Alguns chegam a dizer que ele se tornou um líder espiritual e arrebanhou aí, conforme a Bíblia, uns 400 seguidores, mas depois que morreu, dispersou todo mundo. Então ele estava usando isso como exemplo. E aí ele cita o Judas, o Galileu, esse camarada que já era um outro cidadão. Lá o Flávio Josefo mesmo, nos conta que ele, a Bíblia fala que ele era da Galileia, o historiador José fala que ele era de Gamala, em Gaulanitz, a expressão que a gente vê no José, talvez uma cidadezinha pequena. Ele simplesmente se voltou contra o governo, ele não queria mais, estava revoltado, não queria pagar tributo a César, e ele conseguiu fazer um grande movimento, porque quem é que gosta de pagar imposto, né, gente? Principalmente quando você não vê o imposto, o dinheiro do imposto retornar para a gente. E era o que estava acontecendo, eles pagavam os impostos muito mais para Roma do que o dinheiro quase não ficava ali, né, para ser administrado ali na própria cidade. Não, a maioria do dinheiro ia para Roma. Então, quem é que queria continuar pagando imposto desse jeito? E ainda tem os publicanos que ainda cobravam um pouco mais, ou seja, era terrível. Eu não sei, talvez fosse igual ao nosso Brasil hoje, quando a gente olha o impostômetro mostrando quanto o povo também contribui. Claro que a gente não tem que participar de nenhuma revolta tipo do Judas do Galileu, mas ele na época conseguiu arrebanhar muita gente que não estava mais afim de pagar nenhum imposto, não, né? Então a sua revolta ela foi esmagada, mas um movimento iniciado em seus dias talvez tenha continuado lá no partido dos Zelotes, é o que Flávio José fala. Talvez essa indignação de Judas foi o motivo para formar essa seita dos Zelotes, né, que tinha um pensamento assim, né, contra o império, o tributo a César, né? E aí ele cita nos dias do recenseamento, e aqui tudo indica que esse recenseamento não necessariamente seja aquele relatado por Lucas no tempo de Quirino, quando Jesus estava ali por nascer. Não, esse censo parece que foi mais alguns anos à frente, talvez uns 6, 7 anos à frente do nascimento de Jesus, tá bom? Então, não necessariamente seja aquele. Voltando para o texto, versículo 38 diz: portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados, mas se é de Deus, vocês serão capazes de impedi-los. Não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus.
A palavra aqui tem um quê de sabedoria, mas é possível que a gente veja que Gamaliel estivesse em dúvida de que lado ele estaria, qual seria o seu posicionamento. E é por isso que ele dá aqui uma palavra de equilíbrio, talvez mais com receio de se posicionar do que necessariamente uma palavra profunda de sabedoria. Mas acabou sendo, né? Isso foi bom, porque livrou os apóstolos da morte e aplacou a ira lá do Sinédrio, né? Se for de Deus, ninguém vai conseguir. É isso que ele disse. Ninguém vai conseguir confrontar. Bom, mas a gente tem visto muitos mesmo na história, no princípio mesmo, quantos irmãos nossos morreram nas arenas, em coma, e morreram mesmo. Será que era prazeroso para Deus vê-los morrer? Certamente não, né? Então, e a obra é dele, tanto é que continuou independente daqueles, né, que morreram. Mas, vamos lá, quando estamos na dúvida, o que fazer? Esse conselho de Gamaliel nos dá uma ajuda, sim. Quando estamos na dúvida se algo vem de Deus ou se não vem de Deus, o que eu entendo que é muito bom e que é sábio fazer? Não fazer nada, a princípio. Ou seja, separar um tempo de oração, de reflexão, mas na hora, ali no fritar dos ovos, naquela ebulição, não entra nessa. Debaixo de tensão não é o melhor momento para tomar decisão. Né? Debaixo de pressão, debaixo de tensão, não é o melhor momento. Então, a gente não tem que tomar nenhuma decisão radical e súbita assim a favor ou contra alguma coisa nesse sentido. Ok? Bom, Deus em seu tempo revelará se algo está errado ou se não está errado, segundo o seu querer. Né? Então, vamos dar um tempo para poder a gente entender qual é a melhor decisão. Acima de tudo, lá em Mateus, né, nos evangelhos, Jesus nos diz que é pelos frutos que nós conheceremos. Então, é pelos frutos da vida das pessoas envolvidas, é que nós percebemos se uma coisa vem de Deus ou se não vem. Versículo 40, o tempo já esgotou, mas vamos concluir esse capítulo. 40. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falasse em nome de Jesus e, por fim, o soltaram. Adiantaram dar essa ordem de novo? Já tinham dado e eles continuariam, certamente. Né? A punição, sim, né? Foi 40 açoites menos 1. São 39 açoites. Como é que eu sei disso? Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Então, açoites vindo dos judeus eram 39. Versículo 41. Quando os apóstolos saíam da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Gente, esse pessoal, no mínimo, era visto pelo Sinédrio como uns loucos. Imagine, todos eles acabaram de apanhar. Eles levaram 39 açoites, cada um deles. E olha o que diz o texto. Eles saíram de lá alegres. Quando foram insultados, eles não repeliram novamente. E quando sofreram, não ameaçaram. Antes, olha o que diz o texto, eles se alegraram. Quem é que se alegra por apanhar? Mas esse pessoal sabia em quem eles tinham depositado a sua confiança. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus já havia ensinado a eles. Jesus disse assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, olha a ordem de Jesus, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Com base nesse texto,
Ou seja, os apóstolos, eles tinham consciência que essas coisas aconteceriam. E eles se alegraram porque, puxa, aconteceu aquilo que Jesus disse. E Jesus disse, bem-aventurados, ou seja, felizes serão vocês se perseguirem, se forem açoitados, se forem ameaçados, se forem presos, sabe? Felizes são vocês. Olha o que diz. Eles continuaram pregando, fazendo o seu trabalho com uma diligência incansável. Quando é que eles pregavam? Diariamente. Não apenas no dia do Senhor, não apenas no domingo, ou no sábado como bons judeus. Não. Todos os dias, diz o texto, e todos os dias, no templo e de casa em casa. Então, onde que eles pregavam? Tanto publicamente no templo, lá no Pórtico de Salomão, quanto no particular, nas casas. Ou seja, eles reuniam na grande concentração no templo e nos grupos pequenos, nas células, nas suas casas. Era assim na igreja, como diz aqui o último versículo do capítulo 5. A palavra deve ser pregada, queridos. Não importa o lugar, não importa o tempo. Há tempo e fora de tempo. Não importa. Nós temos que aproveitar, remir o tempo, aproveitar as oportunidades que surgem. O que eles pregavam? A mensagem de Jesus, sua morte, ressurreição e etc. Eles não pregavam a si mesmos. Eles não diziam o que eles fizeram, o que eles sentiram para poder fazer. Não. Eles davam destaque naquele que precisa ser destacado. Eles destacavam o poder de Jesus, a mensagem de Jesus, a mensagem de vida, porque Ele é vida. E eles não mudariam de maneira nenhuma o assunto só para poder agradar o Sinédrio. Eles disseram na cara do Sinédrio várias vezes, ou na barba daqueles judeus sinédrios, vocês mataram Jesus. Até aqui, 4 vezes tiveram que ouvir. Ouviram a verdade. Queridos, que a mensagem de Jesus seja a nossa razão de ser como cristão. A mensagem de Jesus que fez diferença na minha e na sua vida. Essa mensagem que transforma, essa mensagem que liberta. E diante da experiência de mudança de vida, de transformação que esse poder do Espírito Santo fez em nós, como nos calar? Como deixar de falar do que temos visto e ouvido, o que Deus está fazendo no nosso meio? Depoimento do Sinédrio. Vocês encheram Jerusalém desta cidade. Eu desafio a você, Igreja Betel Serra, e a todos que estão ouvindo essa palavra. E aí vamos encher nossa cidade com essa palavra. Não importa quando, não importa onde estivermos, com a mensagem de Jesus. Não só a mensagem de vida, testemunho prático de vida, mas a pregação da palavra, a pregação do testemunho do que Jesus fez nas nossas vidas. Bora lá ganhar a nossa cidade para Jesus? Conto com você. E essa é a minha santa ambição. Ganhar Serra para Jesus. Ganhar e cuidar bem das vidas. Deus abençoe, queridos. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal, se Deus quiser. Deus te abençoe. Uma boa noite de descanso. Beijo no coração. Amo você. Tchau, tchau.